Oi, meu nome é Lívia e eu vou falar sobre as orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas são orações que podem ou não possuir uma relação sintática. Em especial, as orações coordenadas subordinadas, elas vão ter obrigatoriamente uma relação sintática, que é uma relação de sentido, dependendo uma da outra para ter um sentido completo. Falando em especial das orações coordenadas, subordinadas, adverbiais, elas vão exercer a função de advérbio, funcionando como um adjunto adverbial. Essas são classificadas em 9 tipos, que são causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. As causais, em especial, exprimem uma causa ou um motivo da oração principal. São marcadas por locuções como, por exemplo, porque, como, pois, que, porquanto, visto que e uma vez que. Um exemplo de oração coordenada, subordinada, adverbial, causal também, não fomos à praia, já que estava chovendo muito. A oração principal, nesse caso, é o não fomos à praia, e o já que estava chovendo muito é a oração subordinada, que indica a causa de não ter ido à praia. Olá, eu sou a Rafaela e vou falar sobre os 3 tipos de orações subordinadas adverbiais: as comparativas, as concessivas e as condicionais. Bom, eu vou iniciar falando sobre as orações comparativas. Essas orações são essenciais para expressar a relação de semelhança, superioridade ou inferioridade sobre pessoa, ação ou coisas. Elas trazem mais riqueza e precisão à linguagem e são muito usadas tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal. O primeiro exemplo que eu tenho dela é: ela corre como uma atleta profissional. Aqui a comparação é feita como ela corre e como uma atleta profissional corre. O segundo exemplo que eu trouxe é: ele é mais teimoso do que eu pensava. Nesse caso, estamos comparando com o nível de teimosia dele e o qual se pensava sobre ele. As orações subordinadas adverbiais condicionais são usadas para criar hipóteses e possibilidades, mostrando sobre quais as circunstâncias uma ação se realiza. Bom, elas são essenciais para construir argumentos, dar conselhos e explicar consequências possíveis. O primeiro exemplo que eu trouxe é: se chover, não sairemos de casa. A ação sair depende da chuva, se chover ou não. O segundo exemplo é: contando que estude, passará na prova, ou seja, se ele estudar, haverá chance de passar na prova. A última oração que eu trouxe foi a oração subordinada adverbial concessiva, que ela traz uma ideia de oposição entre causa e efeito esperado, mostrando que, apesar de um empecilho, a ação principal vai acontecer. Elas são muito usadas em argumentos, textos opinativos e narrativas para criar contrastes, para reforçar as suas ideias. O primeiro exemplo que eu trouxe é: embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Mesmo com o cansaço, ele continuou trabalhando. E o último exemplo que eu trouxe foi: mesmo que chova, o evento será realizado. Aqui a chuva é um obstáculo, mas o evento vai acontecer mesmo se houver ou não houver a chuva. Enfim, esses 3 tipos de oração são muito usados na fala e na escrita. Oração subordinada adverbial conformativa. As orações subordinadas adverbiais conformativas exprimem conformidade. As conjunções subordinativas adverbiais utilizadas são conforme, segundo como, consoante, de acordo, etc. Exemplos: consoante as regras de condutas criadas, a tenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Faremos o bolo conforme as dicas dadas pela Maria Elisa. Oração subordinada adverbial consecutiva. As orações subordinadas adverbiais consecutivas exprimem consequência. As conjunções subordinativas adverbiais utilizadas são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que, etc. Exemplos: o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando-os.
Oração subordinada adverbial proporcional. As orações subordinadas adverbiais proporcionais exprimem proporção. As conjunções subordinativas adverbiais utilizadas são a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto menos, etc. Exemplos: à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Oi, meu nome é Débora e eu vou falar sobre as 3 orações subordinadas adverbiais, as finais, as modais e as temporais. As orações subordinadas adverbiais finais expressam a finalidade do objetivo da ação principal. São introduzidas por conjunções finais como a fim de que, para que, porque, que e entre outras, e dependem de uma oração principal para ter sentido completo. 2 exemplos são: estudei para que pudesse passar na prova. A finalidade da ação de estudar é passar na prova. Ele trabalha a fim de que possa ter uma vida melhor. A finalidade do trabalho é ter uma vida melhor. As orações subordinadas adverbiais modais, também conhecidas como as orações subordinadas adverbiais de modo, expressam a maneira como uma ação é realizada. Elas são introduzidas por conjunções modais ou podem ser reduzidas. Conjunções desenvolvidas como, bem como, qual, assim como. As locuções conjuntivas sem que, e as outras locuções são de modo que, de sorte que. O aluno respondeu conforme o professor havia pedido. A conjunção é conforme. Ela escreveu a carta como sempre. A conjunção é como. As orações subordinadas adverbiais temporais são orações que, em relação à oração principal, estabelecem uma relação de tempo, indicando quando algo ocorre ou acontece. Elas são introduzidas por conjunções subordinativas temporais, como quando, enquanto, assim que, logo que, depois que, antes que e etc. 2 exemplos são: assim que terminou o jogo, fui para casa, e logo que terminar a aula, vou ao cinema. Oi, eu sou a Eduarda Lima e eu vou falar sobre as orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. As orações subordinadas adjetivas, elas funcionam como adjetivos que elas caracterizam um substantivo de oração principal. São introduzidas por pronomes relativos como quem, qual, onde, cujo, o qual, a qual, e divide-se em 2 tipos. A oração subordinada adjetiva restritiva, que limita o sentido do substantivo e não usa vírgula. O primeiro exemplo é: os alunos que chegaram cedo conseguiram um lugar na frente. A falta da vírgula indica que nem todos os alunos conseguiram um lugar na frente, apenas os que chegaram cedo. O segundo exemplo é: a mulher que me atendeu foi muito simpática. Nesse caso, a oração que me atendeu está limitando o sentido substantivo, mulher. Ou seja, eu não estou falando de qualquer mulher, e sim daquela específica que me atendeu. E por isso que não usamos vírgula. Essa informação é essencial para identificar de quem estou falando. Já a oração subordinada adjetiva explicativa, ela apenas acrescenta uma informação extra. Essa informação não restringe nem seleciona, apenas explica. Por isso, esse tipo de oração é sempre separado por vírgula. Exemplo: os alunos que chegaram cedo conseguiram um lugar na frente. Nesse caso, todos os alunos chegaram cedo. E a vírgula, depois de alunos e antes de conseguiram, só trouxe uma informação a mais sobre eles. Segundo exemplo: o sol que ilumina a Terra é essencial para a vida. Nesse exemplo, explica algo sobre o sol, mas não limita ele, porque todo mundo sabe de qual sol estamos falando. Bom dia, hoje eu vou falar sobre o que são orações subordinadas substantivas. Essas orações são aquelas que exercem a função sintática do substantivo em relação à oração principal. Ou seja, elas podem ser substituídas por um substantivo ou por pronomes substantivos, como isso, isto e aquilo. Elas vêm introduzidas geralmente por conjunções integrantes, como que e se, ou por pronomes e advérbios interrogativos, quem, onde, quando, como e porquê. Elas desempenham as seguintes funções sintáticas que um substantivo pode exercer: o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo do sujeito e o aposto. A oração subordinada subjetiva, ela tem a função de sujeito na oração, e significa que a oração principal não tem um sujeito próprio, e é a oração subordinada que desempenha esse papel.
Uma das características é que o verbo da oração principal geralmente está em terceira pessoa e é impessoal, ou tem um verbo de ligação. Como, por exemplo, é fundamental que você chegue cedo. A oração principal é fundamental e a oração subordinada é substantiva subjetiva, que você chegue cedo. O segundo exemplo é parece que o tempo vai mudar. A oração principal é parece, o verbo impessoal, e a oração subordinada substantiva subjetiva é que o tempo vai mudar. E o segundo tipo é a oração subordinada substantiva objeto direto. Ela exerce uma função de objeto direto do verbo da oração principal, ou seja, ela acompanha o sentido de um verbo transitivo direto. Uma das características é que a oração principal está no transitivo direto. Ela não é introduzida por preposição e pode ser substituída por isso. A oração principal é desejo e a oração subordinada substantiva objeto direto, que você seja feliz. O segundo exemplo é o professor afirmou que a prova seria fácil. A oração principal é o professor afirmou. A oração subordinada substantiva objeto direto, que a prova seria fácil. Olá, eu sou a Emanuele e eu vou falar sobre as orações subordinadas substantivas. Vou começar falando da completiva nominal, que exerce a função de um complemento nominal de um nome, substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, presente na oração principal. Ela sempre vai ser introduzida de uma preposição, de, em, a, com ou por, etc. Um exemplo é na frase temos esperança de que a situação melhore. A oração principal, temos esperança, a oração substantiva completiva nominal de que a situação melhore. A oração subordinada, ela completa o sentido do substantivo abstrato, esperança, sendo introduzido pela preposição de. No segundo exemplo, a frase, ele estava certo de que passaria no concurso. A oração principal é ele estava certo e a completiva nominal é de que passaria no concurso. Novamente, a oração, ela é completa por uma preposição, a preposição de. Agora eu vou falar sobre a oração subordinada substantiva positiva, que exerce a função de um aposto de um termo da oração principal. Um aposto é um termo que explica, especifica ou resume outro termo da oração. Essa oração é frequentemente separada da oração principal por 2 pontos, vírgula ou parênteses. O primeiro exemplo é meu desejo era um só, que todos fossem felizes. A oração principal, meu desejo era um só, e a oração subordinada a positiva, que todos fossem felizes. A oração subordinada explica e especifica um só, o desejo, funcionando como aposto. Na segunda frase, ele tinha uma preocupação se todos compareceriam ao evento. A oração principal é ele tinha uma preocupação e a oração subordinada substantiva positiva se todos compareceriam ao evento. A oração subordinada especifica qual era a preocupação, funcionando como um aposto. Agora, a última oração subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicativo do sujeito da oração. Para que isso ocorra, a oração principal deve possuir um verbo de ligação, seja ele estar, ser, parecer, permanecer, ficar, continuar ou tornar-se. O primeiro exemplo, o importante é que você se cuide. A oração principal, o importante é, e a oração subordinada substantiva predicativa, que você se cuide. A oração subordinada caracteriza o sujeito, o importante, através do verbo de ligação é. A segunda frase, meu sonho era que pudesse viajar pelo mundo. A oração principal, meu sonho era. A oração subordinada substantiva predicativa, que pudesse viajar pelo mundo. A oração atribui uma característica ao sujeito, meu sonho, por meio do verbo de ligação era. Para finalizar, queremos reforçar a importância do conteúdo que estudamos ao longo deste trabalho. As orações subordinadas, elas são fundamentais para a construção de textos mais complexos e também significativos, pois permitem detalhar ideias, explicar causas, indicar condições e também acrescentar informações, deixando a comunicação mais clara e completa. Aprendemos que existem 3 grandes grupos: as orações subordinadas adverbiais, que indicam circunstâncias como causa, tempo, condição e finalidade. Também tem as orações subordinadas adjetivas, que funcionam como adjetivos e caracterizam um termo da oração principal. E as orações subordinadas substantivas, que assumem funções típicas como sujeito, objeto e complemento. Com esse estudo, conseguimos compreender como a estrutura das frases influencia diretamente o significado do que dizemos e escrevemos.
E também esse conteúdo ajuda muito na produção de redações e interpretação de textos, tanto em provas quanto no nosso cotidiano. O nosso trabalho foi isso e obrigada pela atenção.